Terceiro canto, capítulo 2, Lembrança do Senhor Krishna. Shri Shukadeva Goswami disse: quando Vidura pediu que o grande devoto Uddhava falasse sobre as mensagens do mais querido, o Senhor Krishna, Uddhava não conseguiu responder imediatamente por causa da excessiva ansiedade que sentiu ao se lembrar do Senhor. Era ele que, mesmo em sua infância, aos 5 anos de idade, estava tão absorto no serviço ao Senhor Krishna, que ao ser chamado por sua mãe para tomar o desjejum matinal, não desejava tomá-lo. Assim é que Uddhava serviu ao Senhor continuamente desde a infância, e essa atitude de serviço não esmoreceu na velhice. Tão logo foi indagado acerca da mensagem do Senhor, ele imediatamente se lembrou de tudo a respeito dele, o Senhor. Por um momento, ele emudeceu por completo e seu corpo não se mexia. Ele se absorveu no néctar da lembrança dos pés de lótus do Senhor em êxtase devocional e parecia estar mergulhado cada vez mais profundo naquele êxtase. Vidura observou que Uddhava manifestou todas as transformações corpóreas transcendentais provocadas pelo êxtase total e que ele estava tentando enxugar seus olhos as lágrimas da saudade. Assim, Vidura pôde entender que Uddhava tinha desenvolvido completamente um grande amor pelo Senhor. O grande devoto Uddhava voltou logo da morada do Senhor para o plano humano e, enxugando os olhos, despertou suas reminiscências do passado e falou a Vidura com satisfação. Shri Uddhava disse: meu querido Vidura, o sol do mundo, o Senhor Krishna, se pôs e agora nossa casa foi engolida pela grande serpente do tempo. O que posso te dizer sobre o nosso bem-estar? Este universo, com todos os seus planetas, é muito desventurado. Mais desventurados ainda são os membros da dinastia Yadu, porque eles não puderam identificar o Senhor Hari como sendo a personalidade de Deus, assim como os peixes não podem identificar a lua. Todos os Yados eram devotos experientes, eruditos e especialistas no estudo da psique. Além disso, estavam sempre com o Senhor em todos os tipos de diversões. Ainda assim foram capazes de conhecê-lo apenas como um supremo que vive em toda parte. Sob nenhuma circunstância podem as palavras de pessoas desorientadas pela energia ilusória do Senhor desviar a inteligência daqueles que são almas completamente rendidas. O Senhor Sri Krishna, que manifestou sua forma eterna aos olhos de todos sobre a terra, fez desaparecer sua forma da vista daqueles que não eram capazes de vê-lo tal como ele é, por não executarem a penitência exigida. O Senhor apareceu no mundo mortal por intermédio de sua potência interna, Yoga Maya. Ele veio em sua forma eterna, que é exatamente adequada para seus passatempos. Esses passatempos são maravilhosos para todos, mesmo para aqueles que têm orgulho de sua própria opulência, incluindo o próprio Senhor sob sua forma como o Senhor de Vaikunta. Assim, de Krishna, corpo transcendental, é o ornamento de todos os ornamentos. Todos os semideuses dos sistemas planetários, universais, superior, inferior e intermediário, reuniram-se no altar do sacrifício Rajasuya, executado por Maharaj Yudhishthira.
Após verem as belas características corpóreas do Senhor Krishna, todos eles consideraram que ele era a hábil criação última de Brahma, o criador dos seres humanos. As donzelas de Vraja, após passatempos de risos, humor e troca de olhares, ficavam angustiadas quando Krishna as deixava. Elas costumavam segui-lo com os olhos e, deste modo, com a inteligência atordoada, sentavam-se e não conseguiam completar seus afazeres domésticos. A personalidade de Deus, o controlador todo compassivo, tanto da criação espiritual quanto da criação material, é não nascido, mas quando há atrito entre seus pacíficos devotos e pessoas que estão nos modos materiais da natureza, ele nasce assim como fogo, acompanhado pelo Mahatattva. Quando penso no Senhor Krishna, em como ele nasceu na prisão em que Vasudeva estava vivendo, embora ele seja não nascido, e como ele se afastou da proteção do pai, indo para Vraja e vivendo ali incógnito por temor ao inimigo, e em como, embora ilimitadamente poderoso, ele fugiu de Mathura, amedrontado. Todos esses incidentes desorientadores me fazem sofrer. O Senhor Krishna pediu perdão a seus pais por sua incapacidade de servir a seus pés, devido a eles terem se afastado de casa pelo grande temor a Kansa. Ele disse: ó mãe, ó pai, por favor, perdoai-nos por esta incapacidade. Todo esse comportamento do Senhor causa-me dor no coração. Quem, após inalar a poeira de seus pés de lótus, mesmo que só uma vez, conseguiria se esquecer dela, simplesmente por franzir suas sobrancelhas, Krishna deu o golpe mortal naqueles que estavam oprimindo a terra. Tu viste pessoalmente como o rei de Sede, Shishupala, logrou o sucesso na prática de yoga. Embora odiasse o Senhor Krishna, mesmo verdadeiros yogis ambicionam esse sucesso com grande interesse através da execução de várias práticas. Quem pode tolerar a separação deles? Certamente os outros que foram lutadores no campo de batalha de Kurukshetra foram purificados pela investida das flechas de Arjuna, enquanto viam o rosto de lótus de Krishna, tão agradável aos olhos, eles atingiram a morada do Senhor. O Senhor Sri Krishna é o Senhor de todos os tipos de tríades e é independentemente supremo na consecução de todos os tipos de fortuna. Ele é adorado pelos eternos mantenedores da criação, que lhe ofereceram a parafernália de adoração, tocando-lhe os pés com seus milhões de elmos. Portanto, ó Vidura, por acaso não é doloroso para nós que somos servos dele, quando nós lembramos de que ele costumava apresentar-se perante o rei Ugrasena, que estava sentado no trono real, e dava-lhe explicações dizendo: ó meu senhor, peço permissão para informar-te o seguinte: ai de mim, como poderei me refugiar em alguém mais misericordioso do que aquele que concedeu a posição de mãe a uma demônia putana, embora ela fosse infiel e tivesse preparado um veneno mortal para ser sugado do seu seio? Eu considero que os demônios, os quais são hostis ao Senhor, são superiores aos devotos, porque, quando lutam com o Senhor, absortos em pensamentos de inimizade, eles são capazes de ver o Senhor sendo transportado no ombro de Garuda, o filho de Kashyapa,
elevando a arma, elevando a arma roda em sua mão. Chakra, né? Quando Brahma orou a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, para que trouxesse prosperidade à terra, ele foi gerado por Vasudeva no ventre de sua esposa Devaki, na prisão do rei de Bhoja. Depois disso, seu pai, temendo Kansa, levou aos pastos de Maharaj Nanda, e ali ele viveu por 11 anos, como uma chama coberta, com Baladeva, seu irmão mais velho. Em sua infância, o Senhor Todo-Poderoso andava rodeado por vaqueirinhos e bezerros. E assim ele viajava pela margem do rio Yamuna, através de jardins densamente cobertos de árvores e cheios de vibrações de pássaros chiureantes. Ao manifestar suas atividades exatamente adequadas à infância, o Senhor era visível apenas aos olhos dos residentes de Vrindavana. Ora ele chorava, ora ele ria, tal qual uma criança. E agindo dessa maneira, ele parecia um leãozinho. Enquanto apacentava os belíssimos touros, o Senhor, que era o reservatório de toda opulência e fortuna, costumava tocar sua flauta, e assim ele animava os seus fiéis seguidores, os vaqueirinhos. Os grandes magos, que eram capazes de assumir qualquer forma, foram empregados por Kansa, o rei de Bhoja, para matar Krishna. Mas no transcurso dos seus passatempos, o Senhor os matou tão facilmente como uma criança despedaça bonecos. Os habitantes de Vrindavana ficaram perplexos diante de grande dificuldade, porque uma certa porção do Yamuna foi envenenada pelo maior dos répteis, Kaliya. O Senhor castigou o rei serpente dentro da água, expulsou-o dali, e após sair da água, ele fez com que as vacas bebessem a água e provou que ela voltara a seu estado natural. Krishna, o Senhor Supremo, desejou utilizar a opulência, força financeira de Maharaj Nanda para adorar as vacas, e também quis ensinar uma lição a Indra, o rei do céu. Assim ele aconselhou seu pai a fazer a adoração a as vacas, né? Ou o pasto, ou as vacas, com a ajuda de brahmanas eruditos. Ó sóbrio Vidura, o rei Indra, ao ser insultado em sua honra, derramou água incessantemente sobre Vrindavana, e, e que deixou o habitante de Vraja, as terras das vacas, muito aflitos. No entanto, o compassivo Senhor Krishna salvou-os do perigo com seu passatempo de guarda-chuva da colina de Govardhana. Verso 34. Na terceira estação do ano, o Senhor desfrutou como a beleza central da Assembleia das Mulheres, atraindo-as com suas belas canções, em uma noite de outono iluminada pelo luar.